todos vocês, sejam bem-vindos a mais uma EBD Minha Casa. Perceberam? Hoje é a lição número 1 do terceiro trimestre de 2020. Então nós estamos com uma nova revista. A revista passada nós estávamos falando sobre os milagres de Jesus. E na revista de agora nós vamos falar sobre as histórias de Jesus, as histórias que Jesus contava. Vocês sabem como se chamavam algumas histórias que Jesus contava? Se chamavam parábolas. Isso, se chamavam parábolas. E muitas histórias Jesus contava para as pessoas poderem entender, para todas as pessoas poderem entender. Pois é, nós vamos investigar e vamos conhecer de perto mais histórias de Jesus, mais histórias de Jesus. Então vamos começar a nossa EBD de hoje? Vamos orar? Senhor meu Deus, meu Pai, nós queremos te agradecer por mais esta manhã, por mais esse dia, Senhor. Obrigado pela nossa família, obrigado pela vida, Senhor, pela saúde. Continua dentro da nossa casa, continua aqui, Senhor, dentro de cada um de nós, protegendo e cuidando a cada dia mais. Em nome de Jesus, amém, amém. Vamos lá começar a nossa lição? Então, na lição de hoje, lição número 1, vamos conhecer a primeira história que Jesus falou. O título da lição de hoje diz assim: a história da sementinha. Sementinha, será que dá para enxergar ela daí? Ela é minúscula, ela é pequenininha. A história da sementinha. O versículo de hoje, vamos abrir em 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 7. Vamos lá? Eu vou ler a minha versão para vocês. Diz assim: de modo que não importa nem o que planta, nem o que rega, mas sim Deus que dá o crescimento. Isso está escrito na palavra de Deus. 1 Coríntios capítulo 3, versículo 7. Última vez para a gente memorizar. De modo que não importa nem o que planta, nem o que rega, mas sim Deus que dá o crescimento. 1 Coríntios capítulo 3, versículo 7. E vocês sabem por que as pessoas iam atrás de Jesus? Não era só por conta dos milagres, mas também era para ouvir a palavra de Deus. E qual era a missão de Jesus aqui neste mundo? Era falar para todo mundo sobre o reino de Deus, o reino de Deus. E Jesus escolheu a 12 homens que eram chamados de discípulos. Você já memorizou o nome dos 12 discípulos? Gente, é difícil. Até hoje eu não consegui memorizar todo, mas a gente vai conseguir memorizar. Jesus, ele queria compartilhar sobre o reino de Deus, porque ele queria que eu, você e todas as pessoas pudessem entrar nesse reino, mas existem muitas regras para poder entrar. Tanto que Jesus tentava explicar o reino através das suas, quem lembra da palavra? Parábola. Isso, Jesus contava histórias para que as pessoas pudessem entender. Jesus contava a história para os judeus. Eles não acreditavam que o Salvador viesse de uma maneira tão simples. Você lembra como Jesus nasceu? Numa manjedoura, de uma forma tão simples. Eles não acreditavam que Jesus pudesse ser o Salvador. E Jesus fazia todos os milagres. Jesus ressuscitava os mortos. Jesus falava e acontecia. Jesus fazia tanta coisa e os judeus não acreditavam em Jesus. Então, ele usava as histórias para poder falar e mostrar o reino de Deus.
porque os judeus não estavam mais obedecendo a palavra. Eles não eram verdadeiros, eles só faziam porque tinham que fazer. Dentro do coração deles não acontecia nenhuma mudança. Eles não estavam servindo a Deus de coração sincero. E por isso Jesus falou a história da sementinha, a história da sementinha. Então, Jesus comparou o reino de Deus a uma sementinha. E não era qualquer sementinha. Ele comparou o reino de Deus a uma sementinha de mostarda. Você sabia que a mostarda é a menor semente praticamente do mundo? Ou é uma das menores do mundo? Ela é tão pequena, ela é menor do que isso daqui que eu tô segurando. Gente, ela é super menor, muito menor do que isso. E se a gente fosse olhar entre muitas sementes, vamos ver se vocês conseguem enxergar. Ele comparou o reino de Deus à menor que tem. Vocês estão conseguindo enxergar ela ali? Ela é pequenininha. E Jesus comparou o reino dele a uma sementinha pequenininha. Porque ela, por fora, ela é assim, pequenininha. Ela requer muitos cuidados. Quando você pega lá o seu jarro bonitinho, coloca terra e você pega a sementinha, planta ela numa boa terra, planta a nossa sementinha de mostarda numa boa terra, olha só como é que ela é pequenininha. A palavra de Deus diz que ela vai requerer de cuidado. Então você vai ter que regar, vai ter que cuidar da terra, não pode deixar que plantas venenosas ou plantas malvadas venham atacar a nossa sementinha, que os animais não venham devorar. A gente precisa cuidar ela. Quando ela está pequenininha e ela chega a crescer assim, ó, você vê, será que minha plantinha vai continuar crescendo? Será que ela vai ser forte? Mas a palavra de Deus diz que quando a semente da mostarda ela chega a crescer, ela não é muito alta, mas primeiro ela cria uma raiz tão forte, mas tão forte que a árvore daqui a pouco começa a aparecer, começa a se encorpar e os ramos dela são tão grandes, mas tão grandes que eles se estendem, parece um telhado assim, ó. Ele se estende e o que acontece? Depois de um tempo ele produz frutos. E Jesus comparou o reino dele a uma sementinha de mostarda, porque ela requer muito cuidado. Você precisa cuidar da palavra, você precisa fazê-la germinar no coração de alguém. E quando a semente estiver no coração dessa pessoa, o que diz o nosso versículo de hoje? De modo que não importa quem o planta, nem o que rega, ou seja, quem vai regar, não importa quem plantou, não importa quem regou, mas sim Deus, que é quem dá o crescimento dessa plantinha. Quando esta semente, ela entra, quando ela é distribuída no coração de alguém, você precisa cuidar, você precisa falar, você precisa mostrar a palavra de Deus, a pura palavra de Deus. Você precisa mostrar o seu testemunho para que essa planta venha germinar e crescer de tal forma que ela vai ficar forte, com raízes fortes, um tronco forte e mais, os ramos serão longos. E quem seriam esses ramos, professora? Esses ramos sou eu e você, que nós devemos alcançar a quem estiver longe, para que eu e você possa anunciar em todo mundo que ele é o Salvador. E o que diz em Marcos 16:15? Diz assim: vão pelo mundo inteiro e anunciem o Evangelho a
todas as pessoas. Então, o evangelho, isso aqui é uma ordem própria de Jesus. Foi Jesus que falou que você e eu temos uma missão. A nossa missão é anunciar a palavra em todos os corações. Que você puder anunciar essa palavra para que Deus venha fazer crescer. Hoje nós somos os novos ramos, os ramos que vão crescer e vamos alcançar novos corações. Nós vamos alcançar novos corações. Antes de começar a nossa atividade, não esquece da sua ofertinha missionária. Final do ano eu estarei recolhendo todos os cofrinhos e você vai poder colocar a sua arrecadação no cofre maior. Tudo bem? Não esquece da sua ofertinha missionária. É o nosso propósito, uma vez na semana. Então, vamos lá fazer a nossa atividade? Vamos? A atividade de hoje que eu trouxe para vocês é uma atividade muito especial. Nós vamos fazer uma plantação. Essa planta que a gente vai plantar vai ser um feijãozinho. Na atividade de hoje você vai precisar de um recipiente, pode ser aqueles copinhos, um pouco de algodão, água e feijãozinho, tá? Você pega alguns feijãozinhos, tá bom? E agora você vai colocar a água. Não é muita água, só precisa deixar o algodão molhado. Se o algodão estiver molhadinho, já está bom. Esse aqui é o primeiro passo para nossa plantinha. Bom, nosso copinho já tá aqui pronto, bonitinho. Onde nós vamos colocar nosso jarro com a nossa plantinha? Você precisa colocar num lugar bem iluminado. Você pode regar ele umas 2 vezes ao dia. Sempre confere, vê se o algodão, toca no algodão. Se ele estiver molhado, tudo bem. Se o algodão estiver seco, você precisa colocar um pouquinho de água. Então a gente vai ver durante esse trimestre quanto tempo vai demorar para nossa plantinha crescer. Nós vamos cuidar dela, vai ser responsabilidade sua deixar o seu feijãozinho crescer. A atividade de hoje foi essa, mas para a semana que vem a nossa atividade vai ser fazer aquele nosso livro. Você lembra? O livro das nossas atividades da Escola Bíblica Dominical? Então, o que você vai precisar para a próxima aula? Já vai separando aí o material. Você precisa de uma cartolina, lápis de cores, giz de cera, hidrocor, se você quiser, para a gente escrever a capa, cola de isopor ou cola branca, fita adesiva. Quem não tiver fita adesiva, cola tesoura, papéis coloridos, restos de papéis coloridos que você tiver. E você vai precisar de folhas. Pode ser folhas de papel sulfite, folhas de rascunho, para a gente colocar as nossas atividades. Esse é o material que a gente vai precisar para a próxima semana, que eu vou te ajudar a gente fazer o nosso livro das atividades da Escola Bíblica Dominical 2020, tudo bem? Eu espero você na próxima aula, não falte e comparta com seus amigos sobre o reino de Deus, como esta pequena sementinha. Tudo bem? A gente se vê. Tchau, tchau!